Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje nós vamos falar sobre indução eletromagnética e ondas eletromagnéticas, tá ok? Então a gente vai começar falando sobre indução e vamos comentar também sobre as ondas eletromagnéticas, tá ok? Lembrando que lá para frente nós vamos ter um capítulo, né, especial só para ondas eletromagnéticas. Vamos falar bastante sobre essas ondas, né, esse tipo de onda, tá ok? Mas vamos comentar isso na aula de hoje, tá ok? Bom, a indução eletromagnética é mais um conteúdo dentro do eletromagnetismo, que é o capítulo que nós estamos falando, né, nessas últimas aulas. Então tem aulas anteriores sobre o conteúdo, né, sobre campo, sobre força, sobre fenômenos magnéticos. E essas aulas, é preciso que vocês tenham visto essas aulas para poder acompanhar nessa sequência aí do eletromagnetismo, tá ok? Então se você perdeu ou queira revisar, lá na plataforma Gonçalves Dias você encontra todo esse material, tá ok? Bom, você também pode pesquisar aí questões, né, na internet ou de outros materiais, né, do próprio livro didático de vocês, onde vocês irão pegar essas questões e responder. Nada melhor do que praticar tudo aquilo que é falado aqui, tá certo? Então essa é a dica de hoje. Bom, então para a aula de hoje, papel, caneta, faça suas anotações, tem muita coisa para ser dita aqui, tá certo? Então vamos lá. Bom, gente, a indução eletromagnética. O que é uma indução eletromagnética? Certo? Uma indução eletromagnética é quando você cria um mecanismo para se criar, através de um campo magnético, você criar uma corrente elétrica. Tá certo? Vai criar um fenômeno elétrico. Então, a partir de um fenômeno magnético, você cria ali uma situação elétrica. No caso, você vai criar é, uma corrente, tá certo? Por exemplo, um motor, né, um gerador de energia, vamos assim dizer. Gerador de energia de queima de algum combustível fóssil, certo? Então você coloca lá o combustível, né, o, o diesel, ou coloca lá a gasolina, e esse gerador ele vai, a partir da queima desse combustível, ele vai começar a girar, não é? Ali um eixo, e através do movimento desse eixo você vai ter a geração de corrente elétrica, ok? É o que acontece lá nas hidrelétricas, né? Lembra da hidrelétrica? Tem uma queda d'água, esse movimento da água, né, na queda, ele vai girar ali uma turbina, e essa turbina ela vai, a partir do movimento dela, ter a geração de corrente elétrica, a geração de energia elétrica, certo? Ou você pegar um motorzinho qualquer, né, colocar um LEDzinho lá e fazer o movimento das hélices de forma mecânica. Você vai ter a geração de corrente elétrica, tá certo? O certo é que nós vamos ter o nosso condutor. Esse condutor ele vai estar imerso a um campo magnético. Se você abrir todas as estruturas, né, um motorzinho, tu vai perceber que lá tem a presença do ímã, ok? Que é que vai gerar o campo magnético, e você vai fazer um movimento forçado, não é, desse condutor. No momento que você faz o movimento forçado desse condutor, tem o fluxo de elétrons, né, só em um sentido, e no sentido oposto nós temos a corrente elétrica nascendo. Ou seja, esta é a forma de se criar uma corrente elétrica na presença de um campo magnético, certo? Por isso que nós chamamos de corrente elétrica induzida, tá certo? Ou força elétrica induzida, porque ela nasce a partir do movimento mecânico mesmo, né, desse condutor, né? Lembra que lá na força elétrica, né, nós vimos que a força elétrica é dado pelo campo, corrente, o comprimento, né, do condutor, vezes o seno do ângulo, certo? Então nós chamamos o nascimento da força quando nós chamamos essa corrente elétrica atravessando um condutor, né? E isso, logicamente, que dentro de um campo, né, já tinha assim, um campo magnético. Então nós estamos fazendo o caminho contrário. Nós estamos criando uma força elétrica,
né? Desculpa, nós estamos criando uma corrente elétrica quando nós temos aí já o movimento deste condutor, certo? Com uma certa velocidade dentro do campo, certo? Então nós temos aí o nascimento da nossa corrente elétrica, ok? Então, esse nascimento dessa corrente elétrica, ela nasce graças a uma coisa que nós chamamos de fluxo magnético, certo? Então, ele está imerso ao campo magnético, então nós temos o fluxo magnético. Então, esse fluxo magnético, certo? Então, o fluxo magnético, ele vai ser dado pelo seguinte, ele vai ser dado pelo campo, né? Campo magnético ele vai ser dado pela área, no caso vai ser a área de uma espira, vamos considerar um movimento circular, certo? E o cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo entre o campo magnético, não é, e a normal dessa espira, tá, ok? Então vai se formar um ângulo, dependendo de que forma essa espira, né, ela vai estar disposta ali dentro do nosso campo, tá, ok? Então é o seguinte, nós temos o primeiro caso aqui, que é, nós temos a espira, ela tem uma certa área, né, uma área A qualquer, ok? E ela vai formar um ângulo qualquer aqui, um ângulo θ qualquer, que esse ângulo ele é um ângulo entre 0 e 90 graus, ok? Vai formar um ângulo qualquer com o campo, ok? Então nós podemos dizer o seguinte, né? Desta forma, nós temos essa configuração, o nosso fluxo, ele é dado por campo, área, cosseno de θ normal, ok? Normal. Então essa é a primeira situação. A segunda situação é quando eu tenho agora, ó, o campo e a normal lá da minha espira formando aqui um ângulo de 0 graus, ou seja, não formando ângulo nenhum. Então, a normal e o campo são retas paralelas. Neste caso, nós temos o cosseno de 0 graus, certo? O cosseno de 0, ele é igual a 1. Ele é igual a 1. Ok? O cosseno de 0 é igual a 1. Com isso, o fluxo, ele vai ser, ó, o campo vezes a área vezes o cosseno de 0. O cosseno de 0, nós sabemos que é 1, né? Então, isso aqui é igual a 1. Então, o nosso fluxo, ele vai ser dado como campo vezes a área. Pronto. Certinho? Campo vezes a área. O terceiro caso é quando eu tenho agora o campo e a normal perpendiculares. Ou seja, eles formam aqui 90 graus, né? Então nós vamos ter o cosseno de 90 graus, que é 0, certo? Que é igual a 0. Então, campo para cima, não é? Campo na vertical, a normal aqui, não é? Essa reta de orientação aqui da espira vai estar na horizontal. Então, formando 90 graus. Então, o fluxo vai ser igual aqui, ó. Campo vezes a área vezes o cosseno de 90 graus, que é 0, né? Então, vai ficar, ó, campo vezes área vezes 0. Certo? Com a multiplicação de todo mundo por 0, então o nosso fluxo ele vai ser nulo. Ou seja, o nosso campo magnético ele não passa pela espira. Tá, ok? Ele não passa
não é? Ele não faz um fluxo dentro dessa espira. Então ele vai passando ali, mas ele não passa é, 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 de tal forma que forme um ângulo diferente de 90 graus. Tá ok? Então, para o fluxo magnético nós temos essas três situações. É aquele que nós vamos considerar o cosseno do ângulo, é aquele que o cosseno do ângulo vai ser igual a 1, né, quando ele é perpendicular, quer dizer, quando ele é paralelo, né, com a normal, e aquele quando ele é perpendicular que vai ser 0, né? Ele vai ser 0. Então, o fluxo ele é nulo, tá ok? Ainda voltando para a situação anterior, né, da nossa corrente aqui que foi criada, percebam o seguinte, que nós temos a velocidade agindo neste sentido, ok? Se a velocidade agisse no sentido contrário, nós teremos a corrente também percorrendo o sentido contrário, ok? Neste caso, percebam que eu tenho a velocidade apontando aqui para a direita. E nós temos o sentido da corrente elétrica, o sentido que a corrente elétrica aqui ele está adotando, certo? Se a velocidade fosse para a esquerda, o sentido da corrente elétrica seria o contrário. Ou seja, então quando muda-se a velocidade, né, o sentido da velocidade, muda-se também o sentido da corrente elétrica, né? A corrente elétrica ela vai aí percorrer no caminho contrário, tá certo? Então mudou a velocidade, mudou o sentido da corrente. Isso a gente também percebe quando a gente muda o sentido do fluxo do nosso campo, no caso do nosso campo magnético, tá ok? Então, por exemplo, eu tenho uma espira aqui e nessa espira nós vamos aproximar dela um ímã, certo? Então vamos pegar o ímã para o norte, né? E nós vamos aproximar, tá certo? Quando a gente faz a aproximação, nós vamos perceber que uma corrente elétrica começa a fluir, ela vai nascer. A mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Neste caso, nós estamos mexendo no condutor, no primeiro caso. No segundo caso, nós estamos mexendo no campo. O campo que está se movendo. Certo? Se a gente consegue mover o campo, né, movendo o campo, também vai ter o nascimento de uma corrente elétrica. Então a corrente elétrica ela vai nascer. Então quando eu aproximo, eu tenho este sentido, né? Então nós temos a espira, né? O sentido da espira para cá, para o nosso plano, tá certo? Vai ser, não é, o sentido norte. A nossa espira vai ser norte, ok? Quando eu afasto, olha o que acontece com a corrente elétrica. Ela agora percorre sentidos contrários. A minha espira ela se torna agora sul. Tá ok? A nossa espira ela pega um sentido, ó, em que ela vai entrar no plano. Então, é o sul. Então, quando aproxima, é norte. Quando afasta, é sul. Tá ok? A corrente elétrica alternada, certo? Quando nós falamos de corrente elétrica alternada, nós dissemos o seguinte: a corrente elétrica alternada ela é dada pelo movimento, né, pela vibração média dos portadores de carga elétrica. Não é isso? Certo? Então elas não vão todas se mover só para um sentido, né? Só no sentido. Elas vão ficar vibrando. E essa vibração é que vai dar a nossa corrente elétrica alternada. Ela fica alternando. Certo? É por isso que ela não tem valor fixo. Ela fica ali flutuando em torno de um valor médio. Tá ok? Como é que se cria uma corrente elétrica alternada? Muito simples. Ou eu tenho a presença de um campo magnético e eu faço o movimento desse condutor, né, de um lado para o outro. Com isso eu tenho o sentido de corrente elétrica alternando. Ou eu pego o meu campo magnético dentro de uma estrutura, né, de um condutor, e eu fico fazendo ali o movimento deste campo, ou a alternância também, a alternância desses polos, certo? Eu posso alternar o polo norte com o polo sul, fazendo essa alternância
nós vamos ter também a nossa corrente elétrica induzida. Tá, ok? Ou eu faço um movimento de aproximação e afastamento, ou eu faço a alternância dos polos. Tá, ok? Então esse ímã ele pode ficar girando e vai fazendo a alternância dos polos. Com isso eu tenho o nascimento da corrente elétrica. Certo? Você pode fazer esse experimento simples na sua casa através de uma plataforma chamada de FET, é o FET Colorado. Você pode colocar lá no Google a seguinte palavra, ó, PHET, certo? E lá você procurar um experimento sobre indução, certo? E nesse experimento sobre indução você vai ver o seguinte, você vai ver a espira, você vai ver uma bobina, e lá você vai ter o ímã, em que esse ímã você pode mover ele. Você fazendo o movimento desse ímã, você vai ver a corrente elétrica nascendo. Né? Lá vai ser representado por uma lâmpada. Então você vai ver a lâmpada acendendo e apagando. E no momento em que você coloca ele para girar, o ímã coloca ele para girar, que vai ter a alternância dos polos, certo? Polo norte e polo sul, você consegue ver a corrente elétrica alternada através do brilho da lâmpada, né? Vai ver que o brilho ele não é um brilho constante, mas ele fica piscando. Se você perceber as lâmpadas, né, da sua casa, se você olhar para uma lâmpada, você não vai perceber ela piscando. Você vai perceber um brilho constante. Mas se você filmar uma lâmpada e colocar, né, a lâmpada acesa, logicamente, e colocar para reproduzir o vídeo em câmera lenta, né, bem lento, você vai perceber que essa lâmpada ela está todo o tempo piscando. Só que ela pisca com uma frequência muito grande que a gente não consegue perceber. Certo? Que está piscando. Tá ok? Isso se dá por quê? Porque a corrente elétrica que chega nas nossas casas é uma corrente elétrica alternada. Ela é feita desta forma, da alternância desses polos ou da aproximação e do afastamento desse ímã. Com isso você vai conseguir perceber que a corrente elétrica, ela hora está em um sentido e hora está no outro. Só que essa alternância é muito rápida. Certo? Bom, então para a gente finalizar essa parte, nós podemos calcular uma corrente elétrica induzida, né, uma força magnética induzida média, né, uma força média. Né? Então isso aqui é a força induzida, né, média. Ok? Ele é dado pelo quê? Ele é dado pela variação do fluxo, certo? Sobre o intervalo de tempo. Chamamos a variação do fluxo sobre o intervalo de tempo, não é isso? Então, as unidades que nós utilizamos aqui, né? Campo magnético é Tesla, a área em metro, tá certo? Fica Tesla vezes metro. Okay? Então, essa é a unidade, tá ok? Mas nós representamos ela desta forma, que é o WB. Bom, então o WD, né, cujo nome é Weber, né, que é fazendo aí alusão a físico, né, ao cientista. Então, esta é a unidade que nós utilizamos, tá certo? Que é o Weber, né, que é justamente o Tesla, né, que vem do campo, multiplicado pela área que é em metro quadrado, né? É metro quadrado, pronto. Tesla vezes metro quadrado, tá certo? Nós podemos também observar aqui a unidade, né? A força elétrica induzida vai ser, neste caso, vai ser a unidade lá, que é o WB, dividido por segundo, né? Então, a unidade aqui para a força induzida média é dado desta forma. Tá ok? Bom, quanto às ondas eletromagnéticas, ondas eletromagnéticas são ondas pulsantes que nascem do campo elétrico, né, e o campo magnético agindo juntos. Então nós temos ali as cargas elétricas pulsantes dentro, né, dessa configuração que geram ondas eletromagnéticas,
que são ondas que conseguem se transportar no vácuo, ok? Carregam uma energia que pode ser uma energia muito grande, certo? A luz, é um exemplo de ondas eletromagnéticas. Nós vamos falar bastante sobre esse tipo de onda, né, no capítulo destinado apenas a isso, ok? Finalizamos aqui a aula de hoje e até a próxima.